Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje no segmento Melodian Corvidae, o segmento musical do canal, estarei abordando um álbum de covers, formato de publicação que sempre dividiu muito a opinião dos ouvintes de modo geral. Há quem é muito aberto à prática e vê em publicações do tipo uma oportunidade interessante de escutar clássicos sendo interpretados em outra roupagem, soando diferente e inseridos dentro do estilo do artista em questão, ou seja, daquele que faz o tributo e homenageia os músicos do passado que exerceram influência direta no seu estilo. Por sinal, este é o caso aqui, em Inspiration, álbum de covers do virtuoso guitarrista sueco Yngwie Malmsteen. Entretanto, não são poucos os apreciadores de música que tratam com desdém álbuns desse tipo, e por infinitas razões. Posso citar algumas delas, sendo a principal o apreço pelos compositores originais, pela versão que levou os apreciadores a admirá-los e desenvolver concomitantemente grande afeto pela obra. Por mais que muitos se sintam inclinados a ouvir o que um artista X ou Y esteja fazendo com certas músicas, o mais provável é que, no fim do dia, sempre que quiserem escutar aquela composição de sua estima, a opção pela composição original será feita. Sendo assim, álbuns covers acabam se tornando objetos sem sentido, repousando e ocupando espaço na estante, ouvidos poucas vezes e para nunca mais. Um segundo motivo de desgosto, certamente, se refere à quantidade de álbuns neste formato lançados por muitas bandas em conjunto, sem grande responsabilidade ou compromisso. Em outras palavras, apenas para atender demandas feitas por gravadoras ou porque algumas bandas não estão inspiradas o suficiente para escrever material original de qualidade. Acreditem ou não, álbuns de covers também já foram utilizados muitas e muitas vezes na história da música como forma de procrastinação. Pessoalmente, eu não amo ou odeio álbuns de covers. Na maior parte do tempo sou indiferente aos mesmos. Atraem muito pouco a minha atenção. Dito isso, algumas experiências que tive com alguns deles me impedem de completamente demonizar a prática e o formato, pois foram tributos tão bem feitos com carinho, dedicação e respeito que seria um pecado da minha parte pejorar o trabalho apresentado. É o caso, por exemplo, de Garage Inc., do Metallica, álbum duplo de covers realizado em um momento onde a histórica banda de thrash metal americana passava por uma aguda crise criativa. A qualidade de Garage Inc. dispensa comentários. Além de uma homenagem eloquente feita a todas as bandas que ajudaram a moldar a identidade musical do Metallica, ao lançar o álbum de covers, a banda também contribuiu para tornar muitas dessas influências mais conhecidas para o grande público. Como eu, Corvo, em sã consciência, poderia criticar um álbum de covers dessa natureza? Acho muito difícil. Discos covers da qualidade do Garage Inc. são muito raros, mas penso que não se trata de um exemplo único em termos de qualidade. Inspiration, de Yngwie Malmsteen, avalio que também divide espaço com os lançamentos de alto valor musical neste campo. Neste caso em particular, não porque os homenageados precisassem de qualquer holofote. Estamos falando de nomes como Deep Purple, Jimi Hendrix e Rush, por exemplo. Nomes que ajudaram a construir a identidade do heavy rock e influenciaram milhares de musicistas no decorrer das décadas. O valor que dou a Inspiration se deve ao fato de Malmsteen, nos anos 90, era onde a música instrumental recebia pouco ou nenhum carinho da mídia de massa, relembrar a todos a glória das composições presentes neste disco e como elas foram impactantes na formação da identidade de um músico tão virtuoso como ele. Naturalmente, muitos ouvintes discordarão da minha colocação, acusando Malmsteen de overplay, o que eu acho pouco assertivo, mas não por tal acusação ser mentira, muito pelo contrário. É de fato o que encontramos nas interpretações do sueco em Inspiration.
penso ser pouco assertivo o fato de acusarem Malmsteen de fazer algo que, honestamente, ele fez durante toda a sua carreira. Tocar muito rápido, inserindo um absurdo número de notas em curtos espaços de tempo, prolongar solos indefinidamente até onde o humor do mesmo quiser levá-los. Bem, qual disco solo do Malmsteen não tem esta característica? Malmsteen é virtuoso, e mesmo para aqueles que não gostam de sua sonoridade e estilo, torna-se tarefa ingrata negar a ele o reconhecimento de autoria em relação à própria sonoridade e estilo. Por mais que ele não seja o criador do estilo neoclássico, homenageando neste álbum outros guitarristas que foram precursores como Ritchie Blackmore e Uli Jon Roth, Malmsteen absorveu tais influências, fundindo-as com o estilo de composição do seu tão amado Paganini e seguiu seu próprio caminho. Caminho este onde ele sempre se exibiu, sempre praticou o overplay e nunca poupou o público de sua excentricidade, arrogância e da colossal capacidade técnica que possui. Sempre achei estranho os ouvintes de rock metal criticarem Malmsteen por ser, bem, Malmsteen, ou procurarem por discos do guitarrista, mesmo sendo este aqui de covers, com a expectativa de ouvir outra coisa. Eu posso criticar Malmsteen por uma série de outras questões, a começar pelo seu ego gigantesco, que o levou a assumir os microfones e também a produzir os próprios álbuns na última fase da carreira. Malmsteen é virtuoso tocando guitarra, mas péssimo cantando, e ainda mais horrível trabalhando com engenharia de som. Quanto a isso, posso criticá-lo, mas por ser ele mesmo? Jamais. Integridade nunca faltou ao sueco, mesmo que o início de sua carreira tenha sido marcado pela obsessão clara por Ritchie Blackmore, no modo de se vestir, no tipo de instrumento utilizado, no caso a Fender Stratocaster, nos trejeitos, linguagem corporal em palco, e até mesmo na arrogância, característica também muito presente em Ritchie. O garoto sueco que depositava no genial guitarrista inglês a figura ideal do herói, absorveu e ao mesmo tempo se afastou do mestre, o que um álbum como Inspiration é perfeitamente capaz de demonstrar. Das 11 faixas apresentadas no álbum, previsivelmente 5 são homenagens a Blackmore. E em mais de uma faceta, pois além do Deep Purple, o Rainbow também é contemplado. Pictures of Home, Gates of Babylon, Mistreated, Demon's Eye e Child in Time são as faixas presentes. Reafirmo que concordo com quem critica Malmsteen pelo overplay, mas insisto que não esperava algo diferente aqui. Isto é ele. Dito isso, é injusto todo aquele que faz tal crítica e não informa ao ouvinte o que Malmsteen faz além da extensão dos solos tocados na velocidade da luz. A conduta do sueco é a mais assertiva na minha avaliação quando o assunto é covers. Ele apresenta algo da sua própria identidade, mas ao mesmo tempo preserva a estrutura original das composições, dos arranjos e harmonias mais características. As músicas continuam sendo, em termos de estilo, heavy rock, mas com um acréscimo de solos e extensões de característica puramente neoclássica, ou seja, daquilo que faz Malmsteen reconhecido, para o bem e para o mal. Ele acrescenta o novo, o presente, mas respeitando a integridade do passado. Ao fazer isso, o álbum subiu no meu conceito, pois percebo que Malmsteen não utilizou estes maravilhosos clássicos do rock apenas para mais uma exibição de suas habilidades. Ele realmente respeita essas composições, demonstra algum apreço por elas. Jimi Hendrix é o segundo mais homenageado do trabalho, através dos clássicos Manic Depression, que sempre foi uma de minhas favoritas dele, e Spanish Castle Magic, que saiu como bônus da versão japonesa do álbum. Carry On Wayward Son, talvez a música mais popular e reconhecível da carreira do Kansas, é a faixa que abre o álbum, que ainda conta com The Sails of Sharon
uma das faixas tecnicamente mais impressionantes de Ollie John Ruff, que ele escreveu para o Scorpions. Anthem, clássico do Rush e muito representativa do estilo mais agressivo de Alex Lifeson, Geddy Lee e Newport, também está aqui. E por fim, In the Dead of Night, música do UK, banda menos famosa de John Wetton, visto que o mesmo se consagrou realmente em nomes como King Crimson e Asia. Gratamente, Malmsteen convida 3 vocalistas que trabalharam com o mesmo em sua discografia, dividindo com eles o compromisso vocal. São eles Jeff Scott Soto, Joe Lynn Turner e Mark Bowles, todos exibindo a excelente vitalidade que marcou suas carreiras. Mas o grande responsável pela qualidade sonora de Inspiration reside para mim naquele que realmente entendia de som, do ponto de vista técnico. Trata-se do finado Chris Tsangarides, o responsável pela produção e engenharia de álbuns clássicos como Sad Wings of Destiny e Painkiller, do Judas Priest, Back on the Streets, de Gary Moore, e Thunder and Lightning, do Thin Lizzy. Se você, caro ouvinte, conhece os álbuns citados, consegue de antemão imaginar como Inspiration soa: grande, estridente, agressivo e limpo. Tsangarides produziu inúmeros artistas, de muitos gêneros musicais ao longo de sua carreira, mas sem dúvida foi um dos melhores produtores de todos os tempos na música pesada, devido ao modo como conseguia protagonizar os guitarristas com quem trabalhou, facilitando ao ouvinte o claro reconhecimento do tom de cada um. No que diz respeito a Yngwie Malmsteen, em um álbum inteiramente voltado para a guitarra, obviamente ele foi uma escolha perfeita, certo? Mesmo que o ouvinte não aprecie o estilo de Malmsteen, ao consultar o trabalho de Tsangarides, dificilmente irá discordar. Bom seria mesmo se Malmsteen deixasse a megalomania de lado, deixasse de ser mão de vaca e voltasse a contratar grandes produtores para mixar seus álbuns, como fez aqui. Eu, Corvo, não posso dizer a vocês que aprecio muita coisa que Malmsteen fez após o álbum Odyssey. Foram poucos os momentos que o virtuoso reconquistou meus ouvidos para alguma de suas composições. Mas Inspiration, sem sombra de dúvidas, foi uma ótima surpresa para mim. E completamente inesperada, por se tratar de um álbum de covers. Assim como Garage Inc. do Metallica, este é um dos poucos álbuns de covers que sinto vontade de, hora ou outra, revisitar. Ouvir com atenção e apreciar o que musicalmente está acontecendo. Há quem deteste este álbum, sem dúvida. Mas, por mais que eu adore Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Ollie John Ruff e Alex Lifeson, de maneira alguma eu interpreto Inspiration como um desrespeito. Aqui temos realmente um tributo, coisa rara, se tratando de Malmsteen. Um abraço a todos e saudações corvídeas.